Cano ou Fred? Porque agora o Cano passou os números e se tornou artilheiro. Quem é mais ídolo? Eu acho tranquilo responder. Eu vou de Fred. Eu tenho um filho chamado Frederico, né? Isso interfere, eu acho. Mas eu acho que, assim, pelo futebol, o ano do Cano, no ano passado, esse ano, ele é um monstro. E ele vai bater 40 gols esse ano, e o último jogador que fez isso foi o Romário, aqui no Brasil, 2 temporadas com 40 gols. Então, assim, ele deu uma Libertadores pra gente e dois cariocas. Então eu entendo no futebol, mas pra mim idolatria é muito mais que isso. O Fred tem toda uma história, tem mais tempo de casa. A parte de ele estar trabalhando ainda, dele ter entrado com a taça ali representando. O último gol dele, que eu acho que é uma emoção, tirando a Libertadores, eu acho que é uma emoção que eu nunca tinha visto igual nem em comemoração de título, aquele último gol dele contra o Corinthians. A volta dele na pandemia, todo mundo assistindo, acho que tudo isso faz parte da idolatria. Entre os erros e acertos dele, esse tempo, eu acho uma idolatria mais sólida. Pode ser com o Cano com o tempo, o Cano deu o Mundial e ano que vem deu outra Libertadores, e seja um cara que vai representar o Fluminense também fora de campo, falando bem. Porque às vezes o ídolo, eu dou um exemplo assim, o Deco jogou muito no Fluminense, mas muito de qualidade, mas não jogou tanto pela reta final da carreira, ali onde se aposenta no Fluminense. Você vê o Deco dando entrevista, sempre elogia a torcida do Fluminense, diz que ama o Fluminense, que pra ele é aquele torce o Fluminense. Então isso mexe até com a idolatria, às vezes fora de campo mexe com a idolatria. Então pra mim eu vou de Fred ainda. Pra mim é tranquilo, mas eu entendo quem fala Cano. Há 3 meses atrás eu ia ficar irritado se alguém fala Cano. Hoje em dia eu acho de boa alguém falar que o Cano é mais ídolo. Não, mas de fato eu não tô vendo, apesar do carinho, né, de tudo que, por entender, a gratidão pelo que o Cano fez, eu ainda não tô vendo esse movimento de fato mas tem gente, nas arquibancadas, não. Mas tem gente que... Mas assim, o Fred tá dentro ainda do Fluminense também, né? Isso acaba interferindo também até... ter esse debate. Será que o Fred saiu e sumiu? O Fred tá lá dentro como diretor do Fluminense, né? Isso muda, né? Porque também ele foi um cara ali, porque depois de 2008 ele pega o Fluminense, né? Naquela fase que tava tudo ali muito recente, a cicatriz, aí depois o Fluminense com o tempo sem jogar Libertadores, né? Sim. E eu lembro de um jogo que marcou muito, né? Acho que foi um 4-2, né? Do Argentina Júnior. Que ele foi um personagem daquele jogo. Eu acho que aquele jogo mexeu muito com os tricolores, né? Tem muita coisa assim. Tem os dois brasileiros. Tem o 2009, ele sendo importante demais pra gente não ser rebaixado ali em 2009. Que é quando ele chega, né? Quando ele chega. Então, assim, tudo isso... E até os próprios... É tudo muita coisa. Ele ser expulso na final sul-americana. Às vezes, os próprios erros fazem a história do Fred acontecer. A conta com o Caio-Saque dele. É toda uma história pra você contar que ele tem entre erros e acertos. Tem uma história muito longa pra gente contar sobre o Fred. Então, pra mim, o Fred tá bem acima. O pós-Copa, todo mundo humilhando ele ali na Copa. Mas a gente bota um atacante nosso, titular ali, jogando na Copa do Mundo como titular. A Copa das Confederações é muito boa. A recepção dele, da torcida ali, com as crianças, fazendo tudo ali, a volta. Então, assim, tudo isso, a história toda mexe com essa idolatria ali. E a gratidão também, né, que ele tem ao clube, justamente por esse momento pós-Copa, que era um país batendo. Lesão, toda vez que jogava um Cruzeiro, ele simulava lesão e saía de campo. Ele fingia lesão e saía. Nunca fez um gol contra... Foi anulado, foi contra o Cruzeiro, foi anulado. Não conta, não teve nada disso. Porque ele simulava lesão, que ele botava a mão na coxa pra sair jogando pelo Cruzeiro, tudo isso faz parte da história dele. Você acha mesmo? Tenho certeza. Era lindo. A torcida toda cantando Mineirão o nome dele, ele saindo. Era uma coisa maravilhosa aquilo. E aquele vídeo dele é sensacional, né? Minha família toda é atleticana, minha família toda é cruzeirense. Quero que eles se matem lá em Minas, fiquem discutindo isso. Aqui no Rio eu sei quem ele é. Lá deixa eles se matarem em Minas. Agora que ele se aposentou, ele podia falar, não, se a família dele é atleticana ou se é cruzeirense. A família dele são os filhos e os filhos dele. Os filhos tricolores. Fluminense, então...